Gosto de entregar a palavra do Senhor. Gostaria antes de agradecer aos irmãos. Já tem umas 2 semanas que nós estamos passando momentos de enfermidade em casa. Como tem bastante criança, vai pegando de rebanho, né? Pega um, pega outro, pega outro, pega outro. Só a Raquel escapou dessa vez. E as crianças passando mal foi tido o diagnóstico de asma, descendo seco. Tem uns filhos do cão que colocam fogo no mato ainda perto das nossas casas, né, para melhorar. Mas eu agradeço cada mensagem que eu recebi dos irmãos em particular, preocupados com a minha família, desejando melhoras, orando, ajudando. É muito bom ter irmãos que amam a nossa casa. Deus abençoe cada um de vocês. E a prova de Deus, a gente está aqui hoje e Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu esqueci de falar com ela que eu estou tranquilo, viu, ela? A voz está voltando. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você pode avisar aqui na tela de você? Deus tem uma palavra para você. Eu vou pedir que depois que a gente leia esse texto, você fique com o capítulo 3 aberto. Capítulo 3, 2 Reis aberto, que nós vamos ficar aqui. Não é a intenção sair desse texto. Quem achou 2 Reis, capítulo 3, verso 15, diz: eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Versículo 16. E disse assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. 17. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E o 18. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Volta lá no 15, por gentileza. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Tangedor é músico. Repete comigo: músico. Músico. Trazei-me um músico. Mais forte: trazei-me um músico. Trazei-me um músico. Olha o que a Bíblia diz: enquanto esse músico tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Quando o poder de Deus vem, olha o 16. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Só que a tradução correta é cisterna. Repete comigo: cisterna. 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 Próximo versículo. Porque assim diz o Senhor, não sentireis. Faz assim, olha: não sentireis. Não sentireis. Nem vento. Nem vento. Nem vereis. Nem vereis. Chuva. Chuva. Agora avisa a pessoa que está ao seu lado: você não precisa ver. Você precisa ver. Você não precisa sentir. Você não precisa sentir. Mas fica preparado. Fica preparado. Porque vai vir tanta água. Tanta água. Que vai sustentar você. Vai sustentar os seus animais e tudo que você tem. Se a pessoa está do seu lado glorificando, o cara entendeu. Então pode se acertar no seu lugar, por gentileza. Glorificando o nome de Jesus, ou para você demorado hoje. Meus irmãos, eu estou com esse texto, esse capítulo 3, no coração, e Deus tem uma mensagem aqui para nós. Porque quando eu olho o capítulo 3 de 2 Reis, eu observo que o rei Acabe, marido da tal da Jezabel, tinha morrido. O Elias tinha subido ao céu num rodemoinho, não num carro de fogo, num rodemoinho. O carro de fogo passa para separar ele de Eliseu, mas ele sobe num rodemoinho. E quando ele sobe, a capa dele desce. O Eliseu, que é sucessor, pega a capa. E a Bíblia diz que quando ele pega a capa, parece que ele toma o lugar profético do profeta Elias. Fato é que quando ele pega aquela capa e ele sai, a primeira prova que ele tem é de abrir o Jordão para ele passar. Ele continua esse ministério profético, porém o rei Acabe havia morrido,
E o filho dele, Acasias, assume o trono. Rei Acasias, a Bíblia fala que ele faz coisas pior do que o seu pai. A idolatria de Acasias era pior, porque ele tinha herdado o mau hábito do seu pai e da sua mãe, que era nada mais nada menos que Acabe e Jezabel. A Jezabel, ela era tão idólatra que a Bíblia informa que ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ela era como se fosse uma sacerdotisa de Baal. Ela amava Baal, a ponto de retirar todos os altares de Israel e colocar altares para idolatração e exaltação de um Deus chamado Baal, que as pessoas diziam que era o Deus do trovão, do raio e do fogo. Era Baal que trazia chuva, era Baal que fazia crescer as plantações, era Baal que trazia prosperidade. Aí se levanta, no capítulo 18 de 1 Reis, um profeta chamado Elias de Tisbé, e ele fala assim, no versículo 19: manda reunir a mim todo Israel ao Monte Carmelo, e aí vocês tragam os 400 profetas de Baal, os 450 profetas dos potes ídolos, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus de fato. A ponto de quando chega no Monte Carmelo, eles começam a se cortar, se bater, e fica de tarde, o Elias fica zoando com eles. O Elias fala: grita mais alto, quem sabe esse Baal aí está de férias, ou está com sono, está dormindo. E eles ficam de manhã até o sacrifício da tarde, e nada acontece, porque Deus de verdade, ele não pode ser feito por mãos de homens. Deus de verdade, ele não é visto pelos olhos humanos, mas o Deus de verdade, que inclusive está aqui dentro dessa noite, ele se movimenta, ele fala, ele exorta, ele levanta, ele derriba também, e ele, como fala aí em João capítulo 4, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Quando Elias abre a boca, pastor André, cai fogo do céu e consome tudo. É a história os irmãos conhecem. Elias fica famoso, passa por quadros de depressão, querendo a morte, mas existe esse menino que segue ele, chamado Eliseu. Eliseu vê no homem de Deus um exemplo, vê no homem de Deus renúncia, vê no homem de Deus santidade, e quer ser igual a ele. Quando Deus leva Eliseu no redemoinho, o Elias no redemoinho, Eliseu pega Acabe, abre o Jordão, o Acabe morre, o filho dele, chamado Acasias, assume, só que reina só 2 anos, Osiel. 2 anos. E ele mantém a mesma prática terrível do seu pai e da sua mãe. Amava Baal, mesmo tendo a instrução da palavra de Deus, ele deixou tudo de Deus de lado para seguir as imagens de escultura desse Deus chamado Baal. Só que dura 2 anos o reinado. Acasias morre. E quando ele morre, o seu irmão mais novo, chamado Jorão, assume o trono de Israel. A Bíblia vai informar, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que, contudo, aderiu os pecados de Jeroboão. No verso 2, ele fala que ele não seguiu a idolatria a Baal, igual seu pai e a sua mãe. Mas no verso 3 informa que ele aderiu o que Jeroboão fazia, que era adorar o bezerro de ouro. Observe que o Jorão, ele tenta disfarçar, ele tenta mudar, pastor Gildo, o modus operandi. Ele tira os altares do Baal para enganar o povo achar que está tudo bem. Tirou as imagens de Baal, mas ele manteve a idolatria conforme Jeroboão tinha feito, criando o bezerro de ouro lá na cidade de Samaria. Abrindo parênteses aqui, irmãos, tem gente que para de fumar, tem gente que para de beber, tem gente que começa até a vir na igreja, fala até parte do Senhor, mas o que está por trás ainda é sujo, a intenção do coração ainda é impura. Parece crente, tem saia no pé, a gravata é grande, bonita, o terno é brilhoso, o sapato brilha, mas lá só Deus sabe o que tem dentro do coração. Só Deus sabe a intenção da alma, que não é de adorar o Deus verdadeiro. Muitas igrejas hoje, domingo à noite, está lotado de pessoas convencidas, mas não convertidas. Glória a Deus. Bota a pessoa que está perto de você
Porque tem gente, meu amigo Murilo, que vem numa igreja, ouve a palavra, ele é convencido pela palavra, mas continua com práticas escusas que envergonham o nome do Senhor e entristecem o seu Santo Espírito. Essa palavra é para você hoje. Ele achou que mudando a forma, Deus iria aceitá-lo, mas ele continuou com as mesmas práticas pagãs. E aí, pessoal, o Jorão pegou um B.O. na mão. Porque quando Acabe morre, o rei moabita para de pagar imposto para o rei de Israel, que ele era vassalo do reinado de Israel. E sabe o que ele pagava? Está no versículo de número 4. Olha, observe. O rei Mesa, que era rei dos moabitas, ele era contratador de gado e pagava para o rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros por sua lã. Não era qualquer coisa. Só que quando o rei Acabe morreu, ele parou de pagar imposto para o rei de Israel. O rei de Israel tomou uma atitude: eu vou lá cobrar essa dívida. Ele tem que me pagar. Sabe o que é que o rei de Israel faz? Ele chama o seu amigo rei Josafá, que já foi citado aqui hoje, que reinava em Judá, e ele chama o rei de Amon. Vamos lá contra o rei Mesa, que ele não quer me pagar. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos dar uma surra nele. Vamos apertar ele. Se possível, nós vamos matar todo mundo ao fio da espada, para ele aprender que ele tem que pagar tributo. E eu fico vendo, irmão, trazendo para os nossos dias. O presidente dos Estados Unidos olhou para o Brasil e pensou: está de pilantragem comigo, está de sacanagem comigo, quer tirar o dólar, quer colocar uma moeda agora pelo BRICS? Ah, é? É 50% sobre a importação do produto. Mas o que tem a ver, pastor, isso daí? Tem a ver. Charles Spurgeon disse que o pregador bom, ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal da outra. Ele tem que estar atualizado. Glória a Deus. O rei mesmo falou: não pago, não pago, peraí que eu vou reunir mais 2 reis e aí você vai ver. E quando vai ter um ataque de um exército, precisa de uma coisa chamada logística. Quem já foi do quartel aqui, faz assim com a mão, só para eu saber. Cabo Velho, né? Quartel. Existe dentro do quartel, e eu fiz parte desse ramo, uma arma chamada intendência. A intendência, o pessoal chama de rancheiro. Né, Jesus? Fala aí. Na intendência, quando vai ter o rato da boina, pastor Edilson, tem que ter aquele setor que vai cuidar das barracas, vai cavar as latrinas, vai deslocar viatura, vai abastecer viatura, vai colocar comida naquelas caixas térmicas para ir servir o pessoal, senão o soldado morre de fome, morre de sede. Tem que ter uma logística de transporte e de suprimento. Voltando agora aos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos mandou 3 navios de guerra agora no Mar do Caribe, só para pressionar. Um navio daquele lá, pastor Décio, é suficiente para destruir tudo lá na Venezuela. Vocês têm ideia? Ele mandou logo 3, agora eu estou sabendo que ele mandou mais 3. Ele fez alguma coisa ainda? Não. Só logística. Porque na hora, se precisar, até um submarino nuclear está lá. Tá. Se precisar. Porque a logística manda tudo. Sábado que vem vai ter os valentes de Davi no terraço. Tem que ter uma logística, pastor Jesus. Tem que ter cadeira, tem que ter carvão, tem que ter o churrasqueiro, tem que ter quem assa, tem que ter quem toca o violão, tem que ter quem bate o carro. E assim, quando a logística está bem feita, o negócio acontece e fica muito bom. Só que 3 reis fizeram todo o planejamento para atacar o rei Mesa, rei de Moab. E quando eles fazem todo o planejamento, e nesse planejamento está o versículo 7, se puder colocar aqui, vai dizer assim: olha, o rei de Israel mandou dizer a Josafá, rei de Judá: os reis moabitas se rebelaram contra mim, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? E ele disse: subirei eu e serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. No versículo 8,
deserto não tem sombra, deserto não tem água, deserto não tem comida. Mas quando eles decidem, Joyce, ir pelo deserto, é porque existia uma logística bem preparada para os soldados, para todo o exército e para os animais. Eles fazem o planejamento, eles resolvem se vão e se ficam, se atacam ou não atacam. Jéssica, está na mão deles a decisão. Só que, quando chega no versículo 9, diz assim: e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado e o cereal. O exército todo, Rafa, vai sentido deserto. Repete comigo, sentido deserto. 7 dias. E acabou a água agora para o exército e para os animais. Percebam que não é um dia, não são 2, não são 3, são 7. Eles já estavam muito longe de casa, a ponto de não poderem voltar. E eles estavam ainda longe do local do ataque, que eles não poderiam prosseguir. Eles estavam no meio do caminho. Se voltar, a gente morre de sede. É deserto, não é o Parque Jambeiro. É 40 graus para mais, com sensação térmica de 50. Só que eles escolheram o deserto. Eles decidiram ir por lá, os 3. Só que acabou a água. A sede chegou. Não tem como voltar, que a gente vai morrer no caminho. Não tem como ir, morrer no caminho. E aí, pessoal, eu começo a perceber que tem sempre gente que anda com a gente que tem características diferentes. O rei de Israel, que não era crente, que era Jorão, filho de Acabe e Jezabel, que não decidiu adorar Baal, mas continuou com a prática da idolatria, igual Jeroboão. Ele abre a bocona desse tamanho, pastor Décio. Ele abre a boca, no versículo 10, bem grande. A Bíblia diz: então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Sempre do nosso lado vai ter alguém pessimista. Sempre do nosso lado vai ter alguém para dar a má notícia, para puxar para baixo, para desanimar, para dizer que vai dar errado. Segura a mão do crente que está do seu lado, por gentileza, e diz assim: sempre do seu lado vai ter alguém. Sempre do seu lado. Com uma palavra de desânimo para você. Sempre vai ter alguém com uma palavra de derrota para você. E sabe o que eu fico feliz? Era o rei de Israel, que era para ser crente. Era o rei de Judá, que era crente. E no meio estava o rei de Edom. O rei de Edom para e ouve o rei de Israel, pastor Décio: vai dar tudo errado. Deus mandou a gente aqui para morrer. Foi Deus que planejou isso para a gente morrer. Porque não tinha o que fazer. E o rei de Moabe olha: só que eu glorifico a Deus que tinha um rei crente junto da batalha. O rei de Moabe olha para o outro lado. E quando ele observa, está lá o Josafá, crente. Está no versículo 11. Olha aí o que o Josafá diz. Disse então Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu o servo do rei de Israel, dizendo: está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre a mão de Elias. O crente, irmão, ele não espragueja. O crente, ele não é pessimista. O crente, ele não traz uma palavra de derrota. Sabe o que o crente fala? O Josafá, antes de criticar, não tem um homem de Deus por aqui para a gente consultar? Antes de decretar derrota, não tem nada que a gente possa fazer? Se nós ficarmos parados aqui, vai dar ruim mesmo. Mas não tem um homem de Deus que traga uma palavra da paz de Deus no nosso coração? No verso 12, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. E aqui eu quero observar a primeira lição com vocês. Às vezes, o planejamento está errado. Às vezes, os planos caem por terra. Eu estou pregando para pessoas aqui que até planejaram, mas deu errado.
Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando por determinadas situações na vida que não foi planejado. Você não planejava o diagnóstico, você não planejava certa viagem, você não planejava tal situação, um divórcio, uma crise na família, um problema de saúde, você não planejava, mas aconteceu. Mas será que tem uma palavra do Senhor para nós hoje? Glória a Deus. Aleluia. Avisa a pessoa que está do seu lado, segura a mão dele com todo carinho. Eu não vou nem pedir para você apertar para ele falar aleluia, porque eu sei que ele está acordado. Diga assim, às vezes os seus planos falham. Às vezes o seu planejamento está errado. Mas ainda tem homem de Deus, tem profeta com palavra do Senhor para dar direção para você. Não tem ninguém. E aí o rei de Israel, que não tinha moral espiritual, religiosa nenhuma, ele fala, tem o Eliseu. E o Eliseu conhecia o rei de Israel. Quando chega no rei de Israel, quando ele se aproxima do profeta Eliseu para saber o que dá errado, por que o plano deu errado, o profeta ignora o rei de Israel. Mas quando eu vejo que o plano deu errado, eu lembro que planos errados tem em toda a Bíblia. Se nós observarmos Moisés, ele planejou libertar os hebreus pela força do seu braço, matando um egípcio e enterrando na areia. Deu errado, teve que fugir. Um outro homem de Deus na Bíblia, Davi, ele planejou construir o templo para Deus, mas deu errado porque o profeta Natan disse, não é você que vai fazer, é seu filho Salomão. O plano dele deu errado. Tem outro homem de Deus chamado Josias, um dos reis crentes de Judá. Ele planejou enfrentar o faraó Neco para proteger Jerusalém, mas ele acabou morrendo na batalha. Ele planejou proteger a cidade santa e morreu na batalha. Tem hora que o plano está errado. Outro homem crente da Bíblia, Paulo, planejou pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo impediu ele e mandou ele para Macedônia. Mas ele queria pregar a palavra, mas Deus disse não para ele. O plano deu errado. O mesmo Paulo, ele planejou visitar Roma em paz, mas ele chegou lá preso. E lá ele morreu. Porque tem plano que dá errado. O povo de Israel no deserto recusaram entrar em Canaã por incredulidade. Eles planejaram entrar na terra prometida pela sua própria força, mas Deus disse, não vai entrar ninguém, só Josué e Caleb. Isso mostra na Bíblia que tem plano que dá errado. Quantos planos você já fez e deu errado? Quantas viagens você planejou e não deu certo? O seu limite não cumpriu. Se eu mandar você entrar no seu carrinho da Shopee, do Mercado Livre, da Shein, da Temu, e você colocar assim, comprar tudo, vai dar mais de R$2.000 no mínimo. Porque você tem plano de comprar, mas às vezes não tem o dinheiro para pagar. Tem plano que não dá certo. Às vezes, irmão, você olha para o lado do seu marido, você sonhou um com a cara do Rodrigo Santoro, com a cara do Henri Castelli, com a cara do Thiago Lacerda. São todos os anos 90, que as irmãs aqui estão falando errado. Aí de repente veio o carequinha, às vezes veio o barrigudinho, perna fina. Os planos às vezes não erram. Às vezes, meu irmão, você sonhou com uma esposa e te chamasse de docinho de coco, que levasse café na cama para você e acordasse você com massagem no pé, com aquele creme cheiroso. Acorda, meu bem. Mas sabe qual é a realidade? Levanta, tribuloso, e a luz está coberta. Já abre a janela e o sol bate na sua cara e você fala misericórdia. Sabe por quê? Os planos não erram. A gente planeja, a gente tem expectativa, mas pode dar errado. Os reis estavam aqui numa situação de morte, só que agora deu tudo errado. E eu quero conclamar você a uma coisa, a pensar comigo, Maestro Samuel.
Em qual momento eu disse aqui que eles perguntaram para Deus o que Deus queria que fosse feito? Glória a Deus. Em nenhum momento, pastor. Aí, quando o negócio apertou, vai dar tudo errado. Aí o crente fala: vamos consultar o Senhor através de um profeta. Aí eles lembram que existe um Deus que fala. Aí eles lembram que existe um Deus que dá direção. Aí eles lembram que tem um Deus poderoso na batalha, que tem batalha, como disse muito bem o Rafa, que a gente nem precisa lutar, porque Ele peleja por nós as nossas batalhas. Aí Ele lembrou. E a palavra de Deus agora é para você. Tem pessoas aqui que estão para tomar uma decisão muito importante por esses dias. Vou ou não vou? Saio ou não saio? Fico ou não fico? Viajo ou não viajo? Largo tudo para trás ou não? Chuto o barco ou não? Deus está dizendo: consulte a minha palavra, consulte a minha presença, porque eu tenho resposta certa para você. Olha. Pedir direção, consultar a Deus. A primeira lição é que as coisas dão errado, os planos dão errado. Mas a segunda lição é: eu devo consultar ao Senhor. Se eles tivessem consultado o Senhor antes, nada disso estava acontecendo. E aí, quando chega lá, olha o versículo 13, por favor. Eliseu disse ao rei de Israel. Ele disse ao rei de Israel que não tinha moral, que não tinha base espiritual, que não tinha nada. O Eliseu olha para ele e diz assim: o que tem contigo? O que você quer comigo? Sabe o que Eliseu fala para ele, pastor Luiz? Por que você não vai perguntar para os profetas do teu pai e da tua mãe, de Acabe e Jezabel, lá de Baal? O que você vem atrás de mim agora? Você não gosta de uma macumba? Você não gosta de uma curimba? Você não gosta de bater no tambor, mata-mate? Você não gosta de acender vela? Você não gosta de andar de joelho no milho? Você não gosta de pagar promessa? Agora que dá tudo errado, você vem atrás de mim? Foi a resposta do profeta do rei de Israel, que não tinha moral nenhuma. Só que tinha um homem de Deus na comitiva. E o homem de Deus que anda com Deus, que obedece a Deus, tem moral. O homem de Deus tem presença e tem respeito das pessoas. Josafá estava junto, ele era rei de Judá. Aí o profeta olha e disse assim: ó, disse Eliseu no verso 14: tão certo quanto vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, que se não fosse o rei de Judá, eu não te daria atenção e nem te contemplaria. Eu nem olhava para a tua cara, chorando, rei de Israel. Mas por causa de Josafá que está com você, eu tenho um plano. Deus não tinha falado nada para Eliseu. Deus não tinha mostrado nada para Eliseu. Deus não tinha revelado nada para Eliseu. Eu quero abrir um parênteses aqui. O profeta de verdade tem responsabilidade. Fala isso para a pessoa que está lá na gravar. O profeta de verdade tem responsabilidade. Sabe por quê? Ele é profeta ou não é, pastor? Profeta. Só que Deus não tinha falado nada. Ele não abre a boca para proferir palavra. Só que tem gente falando em nome de Deus o que Deus nunca disse, prometendo em nome de Deus o que Deus nunca prometeu, proibindo em nome de Deus o que Deus nunca proibiu e autorizando o que Deus nunca autorizou. Eliseu era um profeta responsável. Ele conhecia o Senhor. Sabe o que ele pensou, né? Deus não me falou nada, mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano. E aí está o versículo 15 que a gente leu quando veio registrar. Quando chega no versículo 15, o Eliseu diz assim: traz para mim um músico, que no meio desse vale que vocês estão, já tem murmuração. No meio desse vale, na hora da provação, tem gente abrindo a boca para reclamar, até para xingar palavrão. Tem muita gente reclamando, espraguejando com pessimismo. Nesse vale está faltando uma coisa. Está faltando adoração. Está faltando louvor. E o Deus que o Eliseu servia, eu conheço muito bem. E no meio de murmuração ele não se manifesta, ele não fala. No meio de gente espraguejando, falando besteira, ele não se manifesta. Eu tenho uma ideia. Traz música. Sabe por quê? No monte está cheio de
Porque Deus habita no meio dos. Eu quero chamar, vai ser um negócio diferente. Vem cá, algum de louvor. O Eliseu diz assim: traz o músico. E quando o músico tocava, veio a presença de Deus sobre o profeta Eliseu. A situação é a de vale, mas quando você louva no meio do vale, algo sobrenatural acontece, Deus se manifesta, Deus se revela. Eu quero convidar você a ficar em pé um minutinho, por favor. Eu não sei como você chegou aqui, eu vou dar uma pausa na pregação. Eu não sei o vale que você está passando. Se é financeiro, se é conjugal, se é familiar, se é enfermidade. Mas eu quero saber, Deus manda te perguntar agora: você tem ido para o vale? Ou você já tem ido para o monte? Quando está tudo bem? Todo mundo reclamando, mas eu tenho louvor. E outra, presta atenção aqui. Às vezes você faz birra com seu pai, com sua mãe, com seu patrão e funciona. Com Deus não funciona a birra. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer, eu largo tudo. Você vai largar tudo, você vai rasgar a Bíblia. Com Deus, chantagem não funciona. Sabe o que funciona com Deus? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não olhe o filho dele, eu todavia me alegrei no Senhor. És o tamanho Deus da minha salvação. Olha, pergunta para ele: tem ido pro vale? Tem ido pro vale ou só pro monte? Você pode cantar hoje, essa semana foi difícil, mas você tem boca para cantar. Mas as coisas não estão fáceis. Vamos cantar. Um minutinho para você cantar com o grupo de louvor. Vem com força. Vai. Tem gente que na hora da
vez de reclamar e questionar, ele levanta a mão e as lágrimas correm no rosto e diz: eu sei que o meu Redentor vive. O mesmo poder que a murmuração tem de afastar a presença, o louvor tem o poder de atrair a presença. Mas aí vem a terceira lição. No versículo 16, depois que a presença vem sobre o profeta, ali Deus fala. E com responsabilidade ele diz: assim diz o Senhor, fazer neste vale covas que é cisterna. Porque se você ler cova, você vê assim, vai morrer todo mundo. Só que a palavra correta é cisterna. Na Bíblia de alguém está escrito cisterna? A minha está assim. Tem gente que vai dar sicômoros, tem gente que vai dar poços. Mas aí me dá uma dúvida muito grande, pastor. Porque o pessoal já está morrendo de sede. Não tinha água. E Deus manda cavar buraco no meio do deserto com o povo com sede. E eles olham para o céu azulzinho, aquele sol, um para cada um. Pior que no Ceará, pastor. Na hora que o profeta diz assim: cavai cisternas, o povo olha para a cara do outro. Está bichurudo, está birulento. O profeta está doido. Como é que eu vou cavar? Olha, não tem nada, não tem vento, não tem chuva, não tem nuvem escura. Eu vou cavar cisterna para quem está dentro do período da chuva. Mas se eu voltar, a gente morre. Se eu continuar, a gente morre porque não tem água. É aquele ditado: se correr e se ficar, já era. Mas estava. Quando o profeta percebe que o povo está desanimando, ele diz no versículo 17. Olha o que está no 17, por gentileza. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento e nem vereis chuva. A terceira lição é que o crente de verdade, ele não precisa ver, ele não precisa sentir. Isso é resposta para muita gente aqui. Tem gente que precisa ver. Tem gente que precisa sentir: mas eu não estou sentindo. Quem disse que Deus só faz sentido ou fazer alguma coisa conforme o teu sentimento, o teu achismo, do jeito que você quer? Ele faz do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele quer. Mas eu não vivo sentindo, o problema é seu. Ele tem o governo de tudo. Avisa a pessoa que está ao seu lado: você não vai ver. Você não vai sentir, mas Deus vai fazer. Sabe o que acontece? Eles cavam, mas sem ver nada. Sem ver nada. Sol de rachar, picareta no chão do deserto. Então, se tiver picareta para eles, estava até bom. Mas eu não sei porque eles não cavaram. Mas eu não estou vendo chuva. Não tem nem nuvem no céu. Eu não estou sentindo a brisa da água. Mas a palavra de Deus é cava. Faz a cisterna. Porque a Bíblia diz no verso 17 que vai vir tanta água, mas tanta água. Sabe o que eu estou falando de Deus para você? Levanta sua mão, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Se prepare porque você não está vendo. Se prepare porque você não está sentindo. Mas vai vir algo sobrenatural, grandioso, que vai transformar mesmo sem você ter sentido. Vou traduzir. Tem gente falando assim: você está cavando, mas olha a economia que está no ano que vem. Você está investindo, mesmo para a notícia dos economistas. Você está abrindo portas de estabelecimento, mesmo com essa crise que vai vir. E você está cavando, Você está investindo no seu casamento, investindo na sua esposa, no seu marido, mesmo com essa nuvem de idolatria, de podridão aí. Você está orando
assistindo Patrícia Bravanel. Nem peguei pesado no Fantástico, tá? Fantástico não retorna pra equipe já Fantástico. E você está aqui, ó, mesmo sem ver nada. Está tudo dizendo que vai dar errado. Está tudo dizendo que vai dar ruim. Está tudo dizendo que vai piorar. É o dólar subindo, é a gasolina aumentando, é o povo ficando feio, é um monte de gente, muita coisa acontecendo e você está cavando. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Só que quanto maior a cisterna que você cavar, mais água vai capelar. Me ajuda aí, vai. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você cavar só isso daqui, ó, vai ter só isso aqui já. Se você cavar pouco, vai encher pouco. Agora, se você cavar muito, a Bíblia diz que vai ter tanta água, mas quanta água, mas quanta água. Mas eu não estou vendo, não estou vendo. Mas quanto maior for o buraco, maior será a provisão do Senhor. Porque Deus quer encher. Deus quer. Posso pegar, pastor? Posso pegar? Posso pegar, pastor Décio? Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não abre a Bíblia em casa. Tem gente que quer pedir oração para os pastores, mas ele não ora. Eu sempre digo, eu não oro por ninguém, sabia? Eu ajudo você em oração. Quem tem que orar por você é você. Fala para quem está do seu lado, quem tem que orar por você é você. Deixa de ser preguiçoso. Os pastores aqui da igreja, eles ajudam em oração. E toda vez que você levanta às 3 horas da manhã, né, Elizabeth? Quando a gente levanta às 3 horas da manhã, pastor André, a gente está cavando cisterna, porque está vindo água do céu sobre nós. Para ler a palavra da Bíblia, Deus está falando comigo, eu estou cavando intimidade. Agora você vai pegar pesado. Segurando a mão da pessoa tradicional, fala assim: não seja um crente medíocre, mediano. Sabe o que é isso? Um crente mediano é aquele que cumpre ordens. Ele é religioso, ele cumpre o ritual. Mas aquele que quer cisterna funda e água do céu, ele não se contenta em ser um ordinário. Ele cava o mais fundo que ele pode e passa a ser extraordinário. Não seja raso, seja fundo. Porque a notícia é boa. Não vai morrer ninguém. Porque Deus tem água para ser derramada. Ah, mas não tem chuva. Calma que Deus tem um milagre. E a quarta lição eu encerro, para não passar do horário. Versículo 20. Observe na sua Bíblia, por favor. Sucedeu que pela sabe o que isso? Deus fala ao teu coração. Tem provisão, Paulo, que não vai acontecer hoje. Vai acontecer amanhã pertence. E vem a palavra do Senhor ao teu coração agora. Por que você está preocupado com amanhã? Porque você está ansioso com o que ainda vai vir. Você nem sabe se você vai estar vivo. Mas a palavra de Deus diz: amanhã o negócio vai acontecer. E quando vem essa palavra, amanhã, o Espírito Santo ministra ao meu coração uma palavra muito conhecida da igreja: descansa. Se ele falou que ele vai fazer amanhã, então dorme. Deita a cabeça no travesseiro e deixa os boletos de amanhã. Amanhã você paga. Amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar. Calma, primeiro deita e descansa. Porque amanhã Deus vai fazer. Só que quem não confia no Senhor não dorme. Quem não confia no Senhor fica roendo a unha. Quer resolver tudo
quando a água aquece, ela entra no estado gasoso, ela sobe, faz nuvem e chove. Mas quem falou que Deus só trabalha da forma natural? Quem foi que falou para você que o Deus criador de todas as coisas só faz o óbvio? O Deus criador, ele vai fazer de uma forma que a gente não sabe, que a gente não espera. Antes do dilúvio, você sabia que nunca tinha chovido na terra? A primeira vez que choveu na história da humanidade foi no dilúvio, 40 dias e 40 noites. Mas antes disso, a Bíblia diz que a água brotava do e irrigava a terra. Eu acho que Jeová lá do céu falou: quer saber? Eu vou ver se eles vão pelo sentimento. Porque quem vai pelo sentimento, ele cava o povo. Eu não estou vendo nuvem, não estou vendo chuva, não estou sentindo. Vem rasinho. Mas quem tem uma fé extraordinária, missionário, cavou mais um pouco. E quando amanheceu, quando eles apresentaram o sacrifício, quando eles olharam, parecia um mar, porque a água veio por. Você vai segurar uma pessoa pressionada, você vai segurar uma pessoa. A palavra do Senhor para você é essa: Deus vai fazer da forma que você não espera. Você está esperando, pensando que vem algo de cima, que você esteja vendo ou sentindo, mas Deus vai totalmente ao contrário. Ele vai trazer de um lugar que você não espera, que você não sente, mas o milagre vai chegar. Aleluia, o juiz vai assinar, a porta vai abrir, o médico vai dar alta e o milagre vai acontecer. Porque Deus age de forma anormal às vezes. E o tamanho do milagre que você vai receber é o tamanho do buraco que você vai. Agora eu pergunto: você tem fé para acabar o buraco? Fica de pé em nome de Jesus, eu vou encerrar. Você tem fé para acabar o buraco? Interessante, pastor, que Deus ele é tão extraordinário que ele reage conforme a nossa resposta. Quem não cavou nada, não recebe nada. Quem cava muito, recebe muito. Quem tem pouca fé, cavou pouco. Quem tem muita fé, às vezes cavou até dois. Eu não sei qual é o tamanho da tua fé, mas o que eu posso afirmar é que quando Deus faz um milagre, Ele não faz um milagre só para você. Entendeu? Está na Bíblia, é isso, pastor? Está no texto que a gente está estudando aqui. Observe por gentileza. Verso 17. Isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele entregará Moabe nas tuas mãos. O 17, por gentileza. Olha o que diz o 17. Assim diz o Senhor: não sentireis vento, não vereis chuva, mas todavia este vale se encherá de tanta água. Só para você? Só para você? Quem vai beber da água? Você, vosso gado e os vossos animais. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A provisão que eu estou mandando sobre a sua vida não vai atingir só você. Enquanto você cava, enquanto você não sente, não vê, mas está fazendo, eu estou cuidando do que é seu, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de quem está com você. A vida da pessoa também de você vai pegar com o porque se fosse pouca água, ele dizia assim: vai beber você e os animais. Não vai beber você, vai beber os animais, vai beber todo mundo que está com você, vai ser abençoado você, vai ser abençoado seu marido, vai ser abençoado sua esposa,
assim, vixe, os 3 reis lutaram entre eles, porque o sol estava nascendo e ficou tudo vermelho a água. Sabe o que eles falaram? É sangue. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Amon se mataram. Levante Moabitas e vão atacar eles e liquidar com tudo. Sabe o que acontece? A bênção é tão grande que os que estão de fora olhando vão se confundir. Eles acharam que era derrota, mas na hora que eles viram, vixe, eles se deram mal. Mas eles acharam que o milagre que Deus tinha feito era na verdade destruição. Avisa a pessoa aí que eles vão se confundir. Quando o exército chega para atacar o que tinha sobrado dos 3 reis, os 3 estão mortos. Pegaram a espada e liquidaram com tudo. Porque naquela época funcionava assim. Mas o extraordinário aqui, Val, é que quando Deus faz, é tão sobrenatural que quem não tem intimidade com Ele, quem não pertence a Ele, fica confundido. É sangue, não é não, abestado. É derrota, não é não. Se é desinformado, é a mão do Senhor dando vitória para o seu povo, porque eles obedeceram a palavra. Eu convido você a colocar a mão nos povos, que nós vamos encerrar. Amanhã. Deus tem vitória para você e para a sua família. Deus tem água para derramar sobre a tua vida. E essa água representa tudo que você está precisando. Basta você cavar, basta você obedecer. Mas eu não estou vendo, não estou sentindo, não precisa. Deus faz pelos caminhos que você não conhece. Vamos lá, vem comigo. Ao meu redor, vai desfrutar do meu milagre.
gente serve, Ele é tão maravilhoso, que Ele traz resposta ao nosso coração. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Se essa palavra falou para você, levante uma palavra de gratidão. Diga obrigado, Senhor, pela tua instrução. Obrigado pelo esse culto nessa noite, que pelos louvores nós atraímos a tua presença. E obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, dá força a cada um aqui, do mais novo até o mais velho, para que eles possam cavar com fé, pela palavra, pela oração, por tudo, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração. E que essa semana seja poderosa, que essa semana seja de milagre, que essa semana seja de bênção, que essa semana seja de conquista, mas acima de tudo que ela seja de intimidade com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Aleluia. Levante sua mão. No nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva minha lei, pega pra ele. Sobre tudo